como que foi na criação do Massacration? Teve uma reação negativa, né? De algumas bandas, do pessoal do metal ou não? Teve. O pessoal não entendeu direito a Não, proposta? eles entenderam perfeitamente a proposta. Então qual foi o problema? O problema... Você não estava concorrendo com eles? Não, até o momento que a Deck Disc chamou a gente pra gravar um disco. Ah, tá. Então, quando a gente começou com o Massacration em 2002, todo mundo achava engraçado. Ah, puta, os caras estão tirando sarro, não sei o quê. E aí, cara, um dia a gente foi fazer uma participação no aniversário do João Gordo. O João Gordo tava fazendo aniversário e ele quis chamar o Massacration, porque ele viu na MTV e ele adorou. Ele, cara, queria chamar vocês pra tocar na minha festa de aniversário. Aí a gente chamou um baterista e a gente fez o show. O Igor Cavaleira, baterista do Sepultura na época, tava nesse evento do João Gordo. Ele viu o Massacration, ele pirou. Ele falou, cara, eu quero fazer um convite pra vocês. Eu gostaria que vocês fizessem todos os shows da abertura do Sepultura no Brasil, da turnê brasileira, mas com uma condição. Eu quero ser o baterista. Caralho! Bicho, o primeiro baterista do Massacration foi o Igor Cavaleira. Cara, isso foi um absurdo. Que absurdo. Ele ia antes da banda, do Sepultura, ele colocava, passava o som, tudo. E aí na hora do show ele botava uma máscara, cobria todas as tatuagens, porque é uma coisa meio do metal, o baterista misterioso. E a gente não entregava a identidade. E a gente fez, cara, todos os shows da turnê de abertura do Sepultura com o Igor na bateria. Que foda, cara. Isso foi sensacional, cara. Isso foi um absurdo. E aí... O fato de vocês abrirem o show já gerou algum tipo de coisa? Ou ainda estavam levando não, a gente não ouvia nada, assim. Apesar de que sempre nos shows eu via... Sempre tinha um ou dois no show, assim. Fica o show... Com cara de bunda, aqueles headbanger radical, assim. E, puta, eu achava engraçado. A gente é humorista, né? Puta, eu achava engraçado pra caralho. Aí a gente fez um show no Abril pro Rock, um festival gigantesco no Nordeste. E depois desse show, foi um absurdo, cara. Quando acabou esse show, o pessoal da DEC, o João Augusto da DEC, presidente da DEC, chegou, cara, vocês precisam gravar um disco. Olha o que vocês fizeram. E aí a gente gravou o primeiro disco do Massacration. Olha o que vocês fizeram, por quê? Porque foi um puta resultado legal. Foi um absurdo. Foi um absurdo. E aí a gente gravou o disco. Quando a gente gravou o disco, aí começou a pipocar. Aquela velha frase, cara. Esses caras aí estão de palhaçada, estão tirando espaço de bandas sérias. Que estão batalhando há anos e anos e anos. Puta papo furado, né, cara? Porque, assim, o Massacration era uma ideia original que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Que era você unir heavy metal com humor. O Mamonas tinha feito isso com algumas músicas, né? Mas era uma coisa mais generalizada, em português e tudo. O Massacration fazia uma sátira especificamente ao heavy metal mesmo, sabe? E, cara, isso não deixa de ser uma coisa diferente, né? As bandas de heavy metal que estão batalhando há anos e anos fazem uma coisa que todo mundo já estava fazendo, né? De uma certa maneira, parecido com Sepultura, parecido com Angra. Estão concorrendo entre si, né? Sim, e é uma coisa muito mais difícil porque é um som muito parecido. Então, a gente teve um destaque, obviamente, a gente tinha MTV como carro-chefe, mas a ideia era uma ideia muito diferente. E era engraçado, e é engraçado. Por isso que foi o que virou o que virou. Né? Então vira um puta discurso furado. A gente não tá tirando espaço de ninguém. A gente criou o nosso espaço. Né? Tanto que na época, a gente tinha o aval do Sepultura e na época do André Matos. O André Matos, vocalista, fez agora, uma semana, fez 2 anos da morte dele. Ele é um ícone do nosso heavy metal. E ele mesmo falou numa matéria, a gente tem que aprender a rir de si próprio. Então, cara, com o aval dos 2 nomes mais gigantes, cara, a gente sempre... Mas isso vale não só pro heavy metal, né? Vale pra tudo, né? Pra tudo, exatamente. Então a gente nunca ligou muito pra isso, sabe? E como eu sempre tive uma carreira em paralelo, sempre bem ligado ao metal,
Eu sempre fui um cara do metal. Eu tenho banda cover de tudo, cara. Já cantei Death, Deep Purple, Black Sabbath, Ing Malmsteen, porra. E aí o pessoal via os mais radicais, não, esse cara faz umas brincadeiras com massacres, mas ele entende de metal, assim. Então, de uma certa forma, passava um pano, né? Sim. E tanto que, pô, eu falo isso com um puto orgulho. Eu, como Bruno Sutter, já fui eleito 3 vezes o melhor vocalista de heavy metal do Brasil, porra. Tá vendo? Isso aí é, cara, Chupa. é muito do caralho. Muito foda, cara.